exemplo que eu coloquei na última. X tinha que ser maior do que 1,5. Ou seja, qualquer número maior do que 1,5 é solução para aquela inequação. Então, enquanto a equação eu só tenho uma solução, quando tem, né? Porque também nem toda equação tem solução. Então, quando uma equação tem solução, né? A solução ela é única, ou são duas, depende do grau. Depende do grau da equação. Uma equação de primeiro grau ela vai ter, no máximo, uma raiz. Uma equação do segundo grau, duas. Uma equação do terceiro grau, ou seja, é o grau da equação que determina a quantidade de raízes. Na inequação, não. Na inequação, tem casos, a depender do conjunto universo, que também nem tem solução, viu? Vou até colocar um exemplo, mas deu para entender que a solução ela é qualquer uma dentro daquele intervalo ou fora daquele intervalo que você estipulou. Então, se no final eu tenho que x é maior ou igual a 5, qualquer número maior ou igual a 5 é solução para essa minha inequação. Não vai ser uma solução única, tá? Então, voltando aqui, né, basicamente o que é uma inequação? Uma inequação é uma sentença matemática aberta. O livro, eu não gosto de dizer, não gosto mesmo, de dizer que isso aqui é uma inequação, tá? Mas o nosso livro didático, ele chama essa expressão aí de inequação. Para mim não tem sentido. Dizer que é diferente para mim não tem sentido. O sentido é ser maior ou ser menor, tá? Porque aí você tem uma restrição melhor e tem uma compreensão melhor. Mas o livro, o nosso livro aí, Bianchini, ele vai chamar essa expressão aí de inequação. Eu não uso muito essa expressão como inequação. Mas como não deixa de ser uma desigualdade, né, vamos assumir que seja. Tá? Na última aula, eu falei do princípio multiplicativo. Lembra que eu falei do princípio multiplicativo? Sim, professor. É que diz o princípio multiplicativo da inequação. O princípio multiplicativo da inequação, ele diz que quando eu multiplico ambos os membros de uma inequação por um número positivo, eu não altero o sentido da desigualdade. Então, o sentido da desigualdade é mantido. Agora, quando eu multiplico ou divido ambos os membros de uma inequação por um número negativo, aí o sentido da desigualdade muda. Tá? Então, multiplicou por um número positivo, não muda o sentido. Não muda. Multiplicou por um número negativo, muda o sentido. Ok? Esse é o princípio multiplicativo da desigualdade. Tá? Ficou fora da linha aí porque eu coloquei depois, tá, gente? A linha. Pronto. Já o princípio aditivo, o princípio aditivo, aí você pode até escrever assim, ó, não muda nunca. No princípio aditivo, não muda nunca. Por quê? Quem é maior? 10 ou 7? 10. Se eu tiro 10 aqui e tiro 2 aqui, de um lado eu vou ter quanto? 8. 5. Não. Então, observe, eu somei um número negativo, né? Tirar 2 é somar menos 2. Então, eu somei menos 2. Então, quando eu somei um número negativo, mudou o sentido? Não. Não mudou. E se eu fizer isso aqui? 10 mais 3, 7 mais 3. Mudou? Não. Não. Então, no princípio aditivo, que eu escrevi aqui errado, eu escrevi adivo, né? No princípio aditivo, o sentido da desigualdade, ó, não muda nunca.
Então, somar ou subtrair número positivo ou negativo em ambos os membros de uma desigualdade, você não muda o sentido da desigualdade. Ou seja, gente, só muda o sentido da desigualdade em que caso? Quando multiplica ou divide por um número negativo. Só quando multiplica ou divide por um número negativo. Esse é o único caso em que há uma mudança no sentido da desigualdade. E no zero também, né? Porque se eu tenho que x é maior do que 5 e multiplico tudo por zero, vai ficar zero igual a zero. Mas aí não tem sentido a gente trabalhar com isso aí, né? Não tem sentido nenhum. Então, o meu sentido da desigualdade só muda em um único caso, que é no princípio multiplicativo e quando se multiplica ou divide por um número negativo. Multiplicou por um número positivo, somou ou subtraiu número positivo ou negativo em ambos os membros de uma desigualdade, o sentido da desigualdade não muda. Alguma Professor, dúvida? o senhor pode repetir essa última frase que o senhor disse? Qual foi? A do princípio multiplicativo, que se multiplicar por um número positivo... Pronto. Só muda o sentido de uma desigualdade em um único caso. O único caso é multiplicar ou dividir por um número negativo. Multiplicar ou dividir por um número positivo, somar ou subtrair um número positivo ou um número negativo em ambos os membros de uma desigualdade não muda o sentido dela. Ok? Então, se eu somo ou subtraio um número positivo ou negativo em ambos os membros de uma desigualdade, não muda a desigualdade. Se eu multiplico ou divido ambos os membros da minha desigualdade por um número positivo, também não muda o sentido da minha desigualdade. Só muda o sentido da minha desigualdade quando eu multiplico ou divido por um número negativo. Alguma dúvida, gente? Ficou claro aí? Oi. Claro. Eu tenho uma dúvida sobre aquele negócio do sinal de diferente mesmo, que o senhor disse que não considera, mas o livro considera. No caso daquele, por exemplo, 10 diferente de 7, se tivesse uma incógnita, como a gente descobriria qual seria a incógnita? Não tem sentido, assim, né? Isso. Assim. Você só ia dizer que o x é diferente de 10 sobre 7. Ou seja, qualquer número diferente de 10 sobre 7 lhe atende. Ou maior do que ele, ou menor do que ele. Só em ser diferente de 10 sobre 7 lhe atende. Entendeu, Larissa? Entendi, professor. Por isso que eu não vejo muito sentido em você trabalhar com isso, né? É um negócio meio que ilógico, mas tudo bem. Eu não considero e não gosto de usar esse exemplo como na inequação. Que é desigualdade? É. E é desigualdade? É. Mas eu não vejo sentido em você resolver situações desse tipo, não. Gente, uma inequação também depende do conjunto universo. Tá? Vamos supor que eu tenha essa inequação aqui. Ó. Pense nesse exemplo aqui. Eu tenho x mais 3 é menor do que 3. E o meu conjunto universo é n. Quando eu falo n, eu estou falando de que tipo de número? Positivos. E o zero? Positivo ou zero. Vamos resolver essa equação aí? Vai ficar como aqui? X é menor do que 3 menos 3. Concorda? Sim. E x é quem aqui? Menor que zero. X é menor do que zero. Pergunta, qual é? Existe algum número
que satisfaça essa condição dentro do conjunto universo que eu estou considerando? Não. Não. Porque o número menor do que zero, ele é o quê? Negativo. E negativo é um elemento... O número negativo é um elemento do conjunto N? Não. Não. Então você percebe Não. que você aí diz, qualquer número x menor do que zero serve, mas nenhum número menor do que zero está dentro do conjunto universo considerado. Deu para entender, gente? Que às vezes uma inequação não tem solução a depender do conjunto universo em que eu considero que ela está inserida. Se o meu conjunto mudasse do Z para o N, se agora meu conjunto fosse o Z, né? Aí sim eu teria quantas soluções aí? Infinitas. Infinitas. Porque todos os negativos aí inteiros, todos os negativos inteiros seriam solução para mim. Então, a gente tem que ter sempre essa cautela de observar o conjunto universo. É ele que vai dizer se... Porque também, gente, nem toda inequação, quando tem solução, ela também tem uma quantidade infinitas de solução. Por exemplo, pense comigo de novo. O meu conjunto universo é o meu conjunto N, beleza? E aí eu tenho x mais 7 é menor do que 3. Não, eu vou colocar menor do que 13. Beleza? Como é que eu resolvo essa equação aqui? Vai ficar como? X menor que 13 menos 7. X menor do que 13 menos 7. Então, x vai ficar menor do que quem aqui? Menor do que 6. Quantas soluções eu tenho que atendem aqui a essa minha equação? 6. 6? 6, né? O 5, o 4, o 3, o 2, o 1 e o 0. Perceba que acaba aí a minha solução. Por que acaba aí a minha solução? Porque o meu conjunto universo é N. N. Então, menos 1 não entra, menos 2 não entra, nenhum número decimal entra. Então, a gente tem que ter essa maturidade, tá? Essa malícia de entender que, às vezes, uma inequação não tem uma quantidade infinita de solução. Existem casos em que uma inequação nem tem solução, que é esse primeiro caso aqui, e existem casos em que ela tem até solução, mas ela pode ter 5, 6, 7. Se aqui fosse um 8, por exemplo, no lugar do 13, eu só teria uma solução, que seria o 0. Então, nem sempre uma inequação tem infinitas soluções. Existem inequações que nem solução tem. Só que nesse caso específico, né, como no caso da equação também, depende do conjunto universo considerado. Meninos, até aí alguma dúvida? Não. Tudo tranquilo? Diga. A resposta de uma inequação só pode ser finita se o conjunto universo for N? Ou Z. Esses dois conjuntos restringem demais. Pense aqui um exemplo. Vou colocar um terceiro exemplo aqui. Na verdade, o Z... o Z vai ser duas inequações. E aí vai ser uma interseção entre elas. Basicamente, para agora, nosso contexto, só com N mesmo. Ou um Z restrito. Lembra daqueles Z asterisco, Z mais, Z menos? Lembra disso? Então, qualquer uma desses conjuntos aí, você pode ter uma restrição maior. Mas em relação ao Z, fica uma quantidade finita de soluções quando você tem uma restrição. Fora isso,
Ou você tem duas inequações e quer a interseção entre as duas soluções, que não é o nosso caso do 7º ano, ou você teria que restringir aí o conjunto universo. Tranquilo? Oi. Existe inequação e fração? Existe? Claro. Conjunto Q, universo. Vamos resolver algumas inequações, gente. Vamos resolver algumas. Cadê? Foi Camila Gonçalves que me pediu. Ficou claro, Camila? Gostou aí da revisão? Ou não está satisfeito? Sim, deu para entender. Pronto. Então vamos lá. Livro. Pega o livro de vocês aí. Vamos lá. Qual página, professor? Livro, página 152, questão 17. Qual a questão, professor? 17, né? 17. Todos Obrigada. lá? Vamos lá. Vamos fazer, tem 5 questões. Vamos fazer 3 aqui. Letra A. Ele diz assim, ó, resolva as inequações considerando que x é um número racional. Ou seja, qual é o meu conjunto universo aqui? Que? Q. Meu conjunto universo é o quê? Aí ele coloca lá. 4 que multiplica x mais 3 é maior que 2 que multiplica x menos 1. Então você percebe, gente, que não tem aí, né, procedimentalmente falando, diferença nenhuma em relação a uma equação. Qual é o princípio que eu tenho que aplicar aí? Qual é a propriedade que eu tenho que aplicar aí inicialmente? Distributiva. Distributiva, como se a equação fosse. Então eu vou resolver, como foi Fernanda que respondeu, ela gosta de lilás, eu vou colocar um rosa aqui. Então eu vou aplicar distributiva aqui e vou aplicar distributiva aqui. Né? Vai ficar como? 4x mais 12 é maior que 2x menos 2. Tem alguma diferença aí de equação e de inequação, gente? Não. Nenhuma diferença. Só vai haver alguma diferença se eu precisar multiplicar por um número negativo. Tá? Vai ficar como aqui? 4x menos 2x é maior que menos 2 menos 12. Confere que é isso aí? Sim. professor. Não, quanto é 4x menos 2x? 2x. 2x é maior do que quem? Menos 14. Menos 14. Menos 14. Então, quem é x aqui? X é maior do que quem? Menos 14 Isso é sobre maior 2. que menos 7. Então, x é maior do que quem? Menos 7. Menos Qualquer número maior do que menos 7 resolve a minha inequação. Quem me chamou? Ô Camila. Diga, Na Camila. inequação, quando a gente for resolver, a gente tem que saber se o x é maior ou menor que algum número. É mais ou menos isso. Exatamente. Resolver uma inequação é saber que valores de x satisfazem aquela expressão que está ali. Nesse caso, eu quero que 4x mais... Eu quero o valor de x... Eu quero o valor de x que faz com que 4x mais 12 seja maior do que 2x menos 2. Quais são os valores de x que fazem com que 4x mais 12 seja sempre maior que 2x menos 2? Qualquer x maior do que menos 7. Deu para entender? Sim, então quando a gente estabelecer isso, a inequação já vai estar resolvida? Depende do conjunto universo considerado. Tá? Por exemplo, se meu conjunto universo aqui fosse o N,
De onde é que começaria a minha solução? Em qual letra? Na letra A? Na letra A. Se meu conjunto do universo fosse N, em qual número começaria a minha solução aí? Não pode. Zero? Não existe a Começaria, isso, A é o 0. começaria do zero. Não esqueça, ó, gente. Eu não vou conseguir fazer uma reta bonitinha, não. Não tem problema, não. Menos 7 está aqui. Confere? Vamos supor que o zero está aqui. Certo? No que, ele está me dizendo o que aqui? Que qualquer número maior do que menos 7 serve. Você concorda que todo mundo aqui serviria para mim? Sim. Sim, professor. Serviria. No Z também, você concorda que a partir daqui, qualquer número serviria para mim? Sim. E vai para o infinito, não vai para o infinito? Se eu restringo o meu universo para o N, a partir de que número começa a servir para mim dentro do meu universo considerado? Zero. Só a partir daqui. Então, daqui para frente que serviria para mim. Você percebe? Então, quem foi que perguntou? Foi Camila ou foi Isabelle? Nesse caso, Isabelle, aqui, já que o meu conjunto é o Q, e eu sei que não tem restrição nenhuma para ir, eu posso encerrar aí a minha inequação e entender que qualquer número maior do que menos 7 serve. Mas se nesse mesmo exemplo da letra A, o meu conjunto universo fosse o N, aí essa solução aqui, ela abrange números que não fazem parte do meu conjunto universo. Então, eu tenho que especificar lá embaixo, que aí seria do 0, 1, 2, 3 em diante. Deu para entender a diferença? Sim. Professor, então, se o x tivesse, por exemplo, se o valor de x não fosse vários, não fosse ilimitado, a gente poderia colocar, por exemplo, não na letra A, mas que nem naquele exemplo que o senhor tinha dado, só que tinha apagado, a gente pode estabelecer um valor próprio para x? Na verdade, quando você resolve uma inequação, você não tem que dar um exemplo que atenda. A solução de uma inequação são todos os exemplos que atendam. Deu para entender? Naquele exemplo que eu coloquei aqui, deixa eu ver se está aqui. Nesse exemplo que eu coloquei aqui, que x era menor do que 6, né? Porque eu nem finalizei aqui. Aí o senhor tinha falado, se o 13 fosse um 8, o x só poderia ser 0, eu acho. Menor Isso, que 0. mas aqui, nesse caso aqui, qual é a solução aqui da minha equação? São esses aí. Solução não é um exemplo. Presta atenção, gente. Essa pergunta é até pertinente, porque eu não falei com vocês sobre isso. A solução de uma inequação não é um número que atenda. A solução de uma inequação são todos os números que atendem àquela exigência da expressão. Se os números forem infinitos, eu vou fazer o que eu fiz aqui. Eu vou colocar uma reticência, porque do 0 ao infinito, todos esses números... Calma, né? Dando o exemplo dessa mesma questão aqui, o meu conjunto universo CN. Beleza, gente? Para a gente não se atrapalhar. Voltando aqui, para melhorar. Se na letra A aqui, o meu conjunto universo fosse N, qual seria a minha solução? Do 0 ao infinito. Eu sou obrigado a colocar a minha solução. A minha solução não é um exemplo que atenda. A solução de uma inequação são todos os exemplos que atendam. Só que, às vezes, eu não consigo representar todos porque são infinitos. Então, o que é que eu faço? Coloco a reticência. Beleza? Nesse caso aqui, a solução é uma solução finita, porque o meu conjunto universo é N e eu quero que o x seja menor do que 6. Então, é fácil dizer todos os números naturais que são menores do que 6, do 0 ao 5. Então, a minha solução é esse conjunto aqui. Não é só o 1, ou só o 2, ou só o 3. É o conjunto que atende a minha expressão. Ficou claro isso, gente? Professor, Diga, Roriz.
Se a minha solução for, por exemplo, de 0 a 1000, eu posso colocar, tipo, 0, 1, 2, 3, colocar a reticência E bota o último. colocar o 1000 ponto. Sim. Você bota 0, 1, 2, 3, reticência e especifica o último. Porque não são infinitos, são vários, com o último sendo 1000. Entendeu? Entendi, professor. E quem me perguntou foi Bianca, não lembro quem perguntou. Entendeu quando essa resposta minha aí, minha aluna? Entendi, obrigada. Pronto. Então, voltando aqui para o nosso contexto original. Nosso contexto original é que o meu conjunto universo é o conjunto Q. Diga. Aralipe, quer tirar uma dúvida. Diga, Araripe. Professor, na verdade, eu fiquei meio perdido nessa parte. Quando a gente coloca x, nessa inequação que for x é maior do que menos 7, isso está dizendo que todo número que representa x tem que ser um número maior do que menos 7. Isso. Só que se a gente estiver analisando o conjunto universo n, por exemplo, a gente só vai poder ir de 0 e infinito. Isso. Só que também tem os números decimais. Por exemplo, 0,1 ou 1,2. Se o meu conjunto é n, contar. se o meu conjunto é n, não tem decimal no meu conjunto n. Mas então, se a gente afirmar x tem que ser maior do que 0, a gente não estaria contando com esses números decimais também? Não, porque você está dizendo que x é um número natural maior do que 0. Então, a gente estaria considerando, mesmo que não tivesse na inequação, a gente estaria considerando como se fosse o conjunto universo N. Se eu exigir na questão o conjunto universo N, é o conjunto universo N. Porque se o meu conjunto universo é N, Araripe, meu conjunto universo é N, aí digamos que você acha que x é maior do que 0. Né? Você não pode dizer que 1,1 é uma solução para mim, porque a minha solução tem que estar dentro do conjunto universo considerado. O meu conjunto universo considerado é o conjunto N. Qual é a característica dos elementos do conjunto N? São números inteiros e positivos, não tem fração e nem decimal. Então, por mais que você saiba, né, que 1,1 é uma solução em um outro conjunto universo. Nesse conjunto universo, 1,1 não é solução para você. Entendeu? Ah, entendi, professor. Então, se não tivesse especificando o conjunto universo, se a gente analisasse a equação x é maior do que 0, x poderia ser 1,1 ou 0,5. Sim, porque a gente já concordou em outros momentos que toda vez que eu não especificar o conjunto universo, a gente vai estar tratando como se ele fosse que conjunto universo? Conjunto Q, dos números racionais. Se é o conjunto Q, aí o 1,1 faria parte. Entendeu? Entendi agora, professor. Obrigado. Então, se eu não digo qual é o conjunto universo, a gente já concordou que o conjunto universo em questão é o quê? Mas se eu especifico, aí o conjunto universo é aquele que está sendo especificado na questão. Ok? Tranquilo? Ok, professor. Certo. Pronto, vamos lá. Letra B. Na letra B, eu tenho 3 que multiplica x mais 2 maior do que 2 que multiplica 2x mais 4. Então, caiu meu controle da televisão aqui, mas vamos lá. Então, como é que vai ficar aí? O que é que eu tenho que fazer aí de início? Aplicar distributiva. Aplicar distributiva. Vai ficar como aqui? Distributiva. 3x mais quanto? 6. 3x mais 6 é maior do que A quem? distributiva. 4x. 4x mais 8. 8. Tem gente, que na prova está esquecendo de multiplicar o 2 pelo segundo número. Dá uma dor no coração. 4x. Sanches está com a internet bem lenta. Está chegando com 50 anos de atraso. Sanches, melhor essa internet. Daqui a pouco ele vai responder. Daqui a 10 minutos ele responde. É porque tá bugando.
Tá bugado aqui pra mim. Eu tô respondendo e tá chegando depois. Vamos lá. Vai ficar como aqui, gente? O que é que eu faço? 3 3x menos 4x Menos 4x é maior maior do que 8 menos 6. Beleza? Quanto é 3x menos 4x? menos x. Menos x. É maior do que quem? 2. Do que do. O que é que eu faço aí agora, gente? Multiplica por menos 1. Multiplica por Você- Professor, quando multiplica por menos 1, não altera o sentido da inequação? Claro, multiplicou por qualquer número negativo, você altera o sentido da desigualdade. Mas a gente pode fazer isso na inequação? Pode alterar o sentido? Claro, porque se o oposto de x é maior do que 2, né? Se o oposto de x é maior do que 2, então x é menor do que menos 2. Você tem que entender o significado da coisa. Se o oposto de x é maior do que 2, é porque x é menor do que menos 2. Quer entender isso na reta numérica? Preste atenção aqui, ó. Olha como é linda a reta numérica. Aqui você tem um 0. Aqui você tem menos 1, menos 2, menos 3. Aqui você tem 1, 2, 3, 4. Vou colocar mais um aqui. Menos 4. O que é que eu estou dizendo aqui? Que o oposto de x é maior do que quem? O oposto de x é maior que 2. Pronto. Quais são os números maiores que 2 que eu tenho aqui registrado? Vamos só ficar com os inteiros. Quais são os números maiores do que 2 que eu tenho aqui nessa reta registrado? 3 e 4. 3 e 4. Então, se o oposto de x é maior do que 2, então seria quem aqui? 3 e 4. Quem é x aqui? X ele é menor do que quem? Menor que menos 2. Quais são os dois números menores que menos 2 que eu tenho aqui? Menos 3 e Menos menos 3 4. e menos O 4. que é que acontece com o oposto deles? Fica 3 e 4. Que são o que em relação ao 2? Maiores. Maiores do que 2. Deu para entender a interpretação? Deu. Entendi, professor. O que Pronto. eu fico em dúvida, professor, é se na inequação a gente podia alterar o sentido, porque na equação a gente não pode tirar a igualdade, mas Você altera o sentido, mas você não altera a solução. Você altera o sentido da desigualdade. Mas essa informação e essa informação estão dizendo a você a mesma coisa. Só estão representadas de formas diferentes. Eu acabei de mostrar. O oposto de um número é maior do que 2. Quem são eles? 3 e 4. Então, o número é menor do que menos 2. Quem são eles? Menos 3 e menos 4. Quais são os opostos de menos 3 e menos 4? 3 e 4. E 3 e 4 são maiores do que 2. Então, essas duas informações aí, elas são equivalentes. Porém, o sentido da desigualdade muda justamente para elas continuarem equivalentes. Porque não tem sentido eu dizer que o oposto de um número... Qual é o sentido que tem em dizer? Que o oposto de um número é maior do que 2 e o número é maior do que 2. Ou que o número é maior do que menos 2. Aqui são duas situações completamente diferentes. Observe, o oposto de um número é maior do que 2. Quem seriam eles? 3 e 4. Aí você está dizendo, então, esse número é maior que menos 2. Quais são os números maiores do que menos 2 aqui? Menos 1, 0, 1 e 2. Esses três números aqui têm opostos maiores do que 2? não, professor. Não. Então, essas duas informações, você agora percebe que são diferentes se eu não mudar o sentido da desigualdade? Sim, professor. Pronto? Deu para entender aí os demais alunos? Eu entendi, professor. Deu. Pronto. Aí, observe. X é qualquer número menor do que menos 2. Como o meu conjunto universo é Q,
Só essa informação aqui para mim basta. Tranquilo? Qualquer número maior do que menos 2 serve para mim. Lá no ensino médio, você sabe como é que vocês resolveriam isso? Você ia colocar uma reta, que é chamada reta real, e identificar o número menos 2, como não é maior ou igual a menos 2, ou seja, só é maior, só é menor, última forma. Deixa eu colocar mais para cá. E identificar o menos 2. Como só é menor do que menos 2, o menos 2 não entra, concorda? Menos 2 serve para mim aí, gente? Eu só a partir... Não, professor. Não, então, aí na matemática a gente representa com um sinal aberto aqui, ó. Uma bolinha aberta, porque significa que o menos 2 não faz parte. É só números menores do que ele. Isso é no ensino médio, é chamado intervalo real. Só que como a gente está no fundamental ainda, a gente vai deixar bonitinho lá, x menor do que menos 2. Professor, pode Ou, se repetir quiser aqui para mim melhorar... travar. Vamos lá. Estou dizendo que se fôssemos alunos do ensino médio, a solução dessa inequação aqui seria dada por intervalo real. O que é intervalo real? Você ia fazer uma reta e identificar o menos 2 na reta. Certo? Deixa o zero aqui, só para você perceber que o menos 2 está no lugar certo. Qual seria a minha solução aí? X é qualquer número menor do que menos 2. Quando eu falo que é menor do que menos 2, o menos 2 entra? Não. Não. Como menos 2 não entra, eu não boto bolinha fechada, eu boto bolinha aberta. Para dizer que menos 2 não faz parte do meu conjunto. Então, qual seria a minha solução? Seria qualquer número daqui, ó, do menos infinito até aqui, não tendo o menos 2 como elemento. Beleza? Mas como a gente está no ensino fundamental ainda, o máximo que a gente pode fazer para ficar bonitinho, e eu sei que vocês gostam, é você colocar a solução assim, ó, gente. Olha que coisa linda. Solução x pertence ao conjunto Q, mas é qualquer elemento desse conjunto Q que é solução? É qualquer um? Nesse caso aí? Não, professor. Aí você coloca tal que significa não é qualquer um. É só os que têm essa característica. Qual é a característica? X é menor do que menos 2. Ou seja, x é qualquer número racional desde que ele seja menor do que menos 2. E aqui como é que ficaria a minha solução? Solução x é qualquer número racional desde que x seja maior do que menos 7. É como se esse tal que fosse aquele guarda de uma festa que fica ali olhando quem tem e quem não tem convite. E aí ele olha assim, tem convite, Roriz? Tem, pode entrar. Tem convite, Agaripe? Não tem, fica do lado de fora. Então esse tal que é uma restrição do guarda. Ele não é qualquer pessoa que pode entrar. São só pessoas que atendam a essa característica específica. Alguma dúvida, meus queridos alunos? Professor, a Rebeca está perguntando por que a bolinha aberta. Bolinha aberta. Eu não vou ficar me atendo muito a isso, não, porque esse é assunto do ensino médio, tá, gente? Só foi uma curiosidade. Bolinha aberta só para dizer que o menos 2 não é elemento, tá? É qualquer número menor do que menos 2. Se fosse menor ou igual a menos 2, aí seria a bolinha fechada. Significa que o menos 2 também faz parte. Mas eu não vou me ater a isso porque não é assunto de vocês. Eu só falei a título de curiosidade. Vamos tentar resolver rapidinho uma inequação com fração. Não está aqui no livro, então vou colocar uma letra C de outra cor aqui, porque a aula já está acabando. X menos 3 sobre 3 mais 2x menos 1 sobre 2 é menor do que 12. Isso aí está até no livro, na mesma página, mas está como exemplo.
Gente, se fosse uma equação, o que é que você faria com o 3 e o 2? MMC. MMC, não muda nada. Então eu venho aqui, ó, MMC. Qual é a MMC de 3 e 2? 6. E eu vou fazer a mesma coisa como se uma equação fosse 6 dividido por 3. 2. 2 que multiplica quem? X menos 3. Mais, quanto é 6 dividido por 2? 3. 3 que multiplica quem? 2x menos 1. Menor que 6 dividido por 1 aqui. 6. 6 vezes 12, 72. Eu preciso do 6 para mais alguma coisa? Não, professor. Não. Pelo mesmo motivo da equação. Ó. Se eu digo que x sobre 2 é menor do que 7 sobre 2, né? E o 2 aqui é igual a 2, se o 2 é igual a 2, para essa fração ser menor do que essa, o x tem que ser menor do que 7. Porque se o x não for menor do que... Se o x for 8 aqui, desde quando 8 sobre 2 é menor do que 7 sobre 2? Percebe que o princípio é o mesmo? Se eu garanto que os denominadores são iguais, para a minha fração ser maior do que a outra, um numerador tem que ser maior do que o outro. Quando eu igualo os meus denominadores, o que vai prevalecer é o que está lá em cima. Então, o princípio é o mesmo. Então, uma vez calculado o MMC e levado todos os elementos ao mesmo denominador, eu não preciso mais desse cara para nada. Vai ficar como? 2 vezes x, 2x, menos 2 vezes 3, 6, mais 3 vezes 2x, 6x, 3 vezes menos 1, menos 3, menor do que 72. E vou resolver normal. Quanto é 2x mais 6x? Calma, o que, professor? 8x. 2x mais 6x? Ah, 8x. 8x. Menos 3 menos 6? Menos 9. Menos 9. Menor que quem? Que 72. 72. Então, 8x é menor do que quem? 72 mais 9. 72 mais 9. Então, 8x é menor do que quem? 81. Então, 81. x é menor do que 81 sobre 8. Acabou aqui a minha equação. Qualquer número menor do que 81 sobre 8 é solução para a minha inequação. Para ficar bonitinho ali e finalizar a aula, vai ficar como aqui a minha solução? Vou colocar de verde cana. Solução vai ficar quem? X é qualquer número racional, tal que x seja menor do que 81 81 sobre 8. Alguma dúvida, gente? Tranquilo aí? Tranquilo, professor. Então, pronto. Fiquem Então, e até professor, então, para finalizar a conta, a gente precisa colocar a solução, certo? Sim, não. Sim, não. Eu vou deixar você se precisar. Eu só vou querer que você faça isso. Faça isso, gente. É melhor. Pronto. Padronizando, coloca essa solução aí. Amanhã, eu quero que vocês terminem essa página 152 e 153, para a gente resolver tanto as inequações como alguns problemas que tem nessas duas páginas. Tranquilo, gente? Página 145, 147. Aí eu passo para a próxima semana. Para outra semana, ok. Professor, é para resolver quais páginas mesmo? Terminar a 152 e fazer a 153. Ok. Ok? Gente, fiquem com Deus, tá? Bom final. Bom Tchau, final de professor. semana. A gente vai ter amanhã. Amanhã a gente se encontra ainda. Professor, Oi. uma dúvida rapidinho. Professor. Uma equação, o senhor tinha me respondido, mas eu ainda fiquei com um pouco de dúvida. Uma equação não pode ter somente um resultado? Tipo assim, o x pode ser somente um número ou não? Numa equação ou numa inequação? Inequação, desculpa.
Pode. Aqui, por exemplo, ó, digamos que você tenha x mais 7 menor do que 8. X só Menor vai do poder que ser 0. Exatamente. Nesse caso aí, x só vai poder ser 0. Se o meu conjunto universo for quem? O n. Natural. N. Exatamente. Se o meu conjunto universo for natural, essa equação aí só tem uma solução. Ok? Ok. Obrigada. Vai lá, gente. Fica com Deus e Ô, até. professor, Sim, senhora. Tchau, professor. Tchau, menino. Tchau, Sanches.